Cigarro eletrônico, maconha sintética, já ouviu falar disso? Olá, eu sou o Dr. Ronaldo Gorga e hoje a gente vai colocar um assunto que é super interessante e atual e que está cada vez mais ganhando popularidade e a mídia está muito em cima, principalmente dos jovens. Eu estou falando do cigarro eletrônico. Sim, cigarro eletrônico, isso mesmo. Tem gente que está parando de fumar o normal, o cigarro, e indo para o cigarro eletrônico. O problema não é essa transição. O problema é que muitos jovens estão começando a fumar esse dispositivo eletrônico. Mas será que isso não traz riscos para a saúde? Vamos lá. A gente sabe que o cigarro eletrônico a gente precisa colocar o sabor, o aroma, junto com o solvente. Quando a gente liga o dispositivo, ele aumenta a temperatura e é quando você vaporiza, é assim como o pessoal chama. Quando eu vaporizo e solto aquela fumaça não é idônea de riscos para a minha saúde. Ela tem diversos compostos que são extremamente prejudiciais para a minha saúde, não só para quem está fumando, para quem está no ambiente também. Não é incomum, por exemplo, você vê hoje em grandes escritórios a pessoa chegar e ligar o seu cigarrinho e começar a vaporizar ou baforar, só que aquelas substâncias ficam no ambiente e você pode ser um fumante passivo sem saber. Dentre outras substâncias, tem metais pesados. Eu tenho, por exemplo, benzeno, tolueno, acetaldeído, níquel, cádmio, enfim, são diversas substâncias muito ruins para a saúde que você deve tomar muito cuidado se você for iniciar esse hábito que não é legal. E o pior de tudo é que a indústria está tentando criar um marketing positivo, como se fosse um glamour. É bonito. Você pega, por exemplo, um jovem famoso, utilizando um cigarro eletrônico, vaporizando. Ele está geralmente num ambiente bonito, com uma galera legal, então cria um certo glamour em relação a isso. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso sim é prejudicial à saúde. Outro ponto importante que eu gostaria de comentar é que sim, existe a maconha sintética. Maconha sintética traz também vários riscos para a saúde, muito cuidado. Assim como tem o cigarro eletrônico, aliás, o narguilé, não foge disso. Aquela essência, quando você coloca exatamente para aquela baforada, não é simplesmente um vapor de água. São diversas substâncias que você também está colocando para o seu organismo que pode trazer prejuízos. Eu estou falando de cânceres, eu estou falando de doenças, enfim, crônicas, inflamatórias, enfim. São diversas doenças que você pode evitar simplesmente por você não ter esse hábito. E quando eu falo, por exemplo, da maconha sintética, muitos riscos. A maconha natural, quando eu pego principalmente, por exemplo, o CBD, que é o canabidiol, é a substância que traz algo de positivo para a saúde. São diversos estudos que estão mostrando que essa substância eu posso utilizar, por exemplo, como anticonvulsivante, estudos, por exemplo, com epilepsia, síndrome de Tourette. Eu pego, por exemplo, um excelente anti-inflamatório, ajuda um relaxante muscular, mas se eu pego uma concentração maior de THC, que é o princípio psicoativo da maconha, que está na maconha real, aí eu começo, não é tão legal. Então, não é simplesmente, então vamos fumar maconha que vai resolver o problema, eu vou tratar diversas doenças. Negativo. Eu preciso separar aquilo que é interessante da maconha para saber qual é a dosagem para utilizar especificamente em determinada doença. E aí sim eu consigo melhorar ou evitar, prevenir outras doenças. Por exemplo, eu consigo evitar ou prevenir o Alzheimer. Mas não é pegando o seu baseado, fumando, que você vai prevenir isso daí. E sim, você vai pegar uma concentração específica daquele princípio ativo, colocar uma quantidade adequada e aí sim fazer o bom uso desse tipo de substância. Então, muito cuidado hoje com esses cigarros eletrônicos, narguilé, maconha sintética, a própria maconha natural. Enfim, muito cuidado com esse fato de fumar. Para quem quer parar de fumar, aqui vai as minhas sugestões. O que eu aconselho geralmente as pessoas que querem parar de fumar. Porque hoje existem diversos produtos no mercado. Eu vou citar aqui, por exemplo, o Champix ou Chantix em outro país. Mas a gente sabe que cerca de 2/3
das pessoas que pararam de fumar, ou seja, fumantes que deixaram de ser fumantes, pararam simplesmente por abandonar, começaram a fazer outros hábitos, não porque começou a utilizar um medicamento, uma substância, etc. Então, simplesmente abandonaram o cigarro. Então, se essas pessoas, 2/3 das pessoas conseguiram, acredito que você também vai conseguir. Não é sempre bom, interessante falar aqui que os hábitos saudáveis ajudam muito também nesse incentivo ao parar de fumar. Então, por exemplo, quando você começa a fazer uma atividade física regular, isso é super interessante, você vai ver que o seu fôlego, enfim, a sua resistência melhora quando você para de fumar. Mas quando você começa a ter esses hábitos constantes, vai ajudar você também a parar com o cigarro. A alimentação adequada, a gente sabe que quando é rica em antioxidantes, melhora demais, inclusive os efeitos negativos que o cigarro já causou no seu corpo. Então, quando você começa a se alimentar adequadamente, isso ajuda muito. E também a gente sabe que quando você utiliza formas de você melhorar o seu estresse do seu dia a dia, tem diversas formas de você controlar o seu estresse do seu dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, enfim. Quando você toma cuidado com isso, com a sua saúde mental, isso também ajuda bastante nesse ato de parar de fumar. Então esse é o meu principal conselho aqui para você, que hoje está tentando parar de fumar. Adquira hábitos bons, saudáveis, que naturalmente você vai abandonar esse cigarro. Pelo menos cerca de 2/3 dos fumantes ou ex-fumantes acabaram com esse hábito fazendo exatamente isso. Então é isso, essa foi a dica de hoje. Outra forma de me encontrar, basta seguir aqui nas redes sociais, que a gente está sempre colocando assuntos atuais, interessantes para a sua saúde. No site www.ronaldogorga.com.br a gente sempre também está olhando as perguntas que o pessoal está deixando e a gente, à medida do possível, está tentando responder através de vídeos, através de lives, seja no Facebook, seja no próprio Instagram. É isso. Até a próxima oportunidade. Beijão. Tchau, tchau.